muitos CEOs e líderes já estão utilizando o LinkedIn para transmitir uma voz oficial da própria empresa. Né? Os próprios canais, né? A página corporativa também estão sendo usada para isso. Isso está servindo também para influenciar a própria mídia. Olá a todos, obrigado aí a você que sempre acompanha nosso conteúdo. Sou o Tadeu Ferreira, CEO e sócio da Vistage aqui no Brasil. Tenho o prazer de, no 15 Minutos de Mercado hoje, estar com um amigo aqui, o Mauro. Se eu falar o sobrenome errado, você já me corrige. Weinstock, tá certo? Isso, perfeito. Weinstock, então tá certo. Mauro, hoje, uma pessoa que está conectada à comunidade da Vistage como um palestrante, já palestrou até para os nossos chairs, nos nossos encontros de chair que a gente tem, trazendo conteúdo, um conhecimento aí muito aprimorado. 15 minutos de mercado é sempre uma pílula de conhecimento, uma pílula de conteúdo que a gente tenta trazer para a nossa comunidade em geral e também para você que ainda não faz parte da nossa comunidade de CEOs e empresários, mas que pode eventualmente aí acompanhar um pouco a nossa comunidade como um todo. Bom, Mauro, quero te dar a liberdade de você se apresentar, contar um pouquinho de você, da tua trajetória, como que você se conectou à Vistage, e depois um bate-bola aqui com várias perguntas que eu tenho aqui. Espero cumprir 15 minutos aqui dentro das minhas perguntas, mas de antemão, obrigado da oportunidade da gente estar junto, tá? Muito obrigado, Tadeu, pelo espaço, pela oportunidade. É um prazer sempre falar contigo. Eu sou formado em comunicação e marketing, trabalhei muito tempo em veículos de comunicação e também no Citibank na área de endomarketing. De lá, cerca de 30 anos atrás, abri minha própria empresa. Hoje tenho 5 empresas que trabalham em áreas diferentes. E uma delas, por exemplo, promove, através de um programa especial, a redução do turnover e absenteísmo dentro das empresas. Uma outra empresa, nós atuamos com comunicação intergeracional. 5 gerações no mesmo mercado de trabalho, como isso tem reflexo no nosso dia a dia dentro da sociedade, como também nas empresas. E, por último, eu atuo com mentorias e workshops sobre LinkedIn, marca profissional e network nessa rede, que é poderosíssima. Hoje, o LinkedIn tem quase 90 milhões de usuários só no Brasil. 90 já? 90. Quase 90 milhões de usuários. Então, é uma ferramenta fundamental, imprescindível, gratuita e virtual, para a gente poder aprimorar, no mínimo, esses 2 aspectos, né, network e marca profissional. A Vistage apareceu de maneira muito natural nessa trajetória, porque oferece uma capacitação, uma troca e a resolução de desafios de forma real e prática. E isso, para mim, é muito poderoso. Quando eu faço workshops, eu trago exatamente essa perspectiva de resolver, de solucionar, de propiciar insight naqueles grupos. Eu falo muito de inteligência coletiva, né, Tadeu? E é exatamente isso, um ponto também crucial dentro da Vistage, que atua no mundo inteiro. Então, a credibilidade da Vistage de um lado, e, por outro lado, a forma de atuação, o conceito da Vistage, me fizeram aproximar de você e da organização. Legal, Mauro, bacana. Você falou da inteligência coletiva, que a gente usa, é a mesma coisa, a gente usa o sabedoria coletiva, né? Que ela sempre vai ser mais forte que a individual, mas muito legal e, bom, parabéns aí pela sua linda trajetória, que com certeza ainda tem muitos anos aí. Você fala de questão geracional, então você deve ser um defensor do lifelong learning por muitos anos, né? Com certeza. E, Mauro, eu queria te trazer uma primeira pergunta, falando um pouquinho, acho que hoje muitos líderes ainda, executivos, empresários, né, CEOs de negócio, veem o LinkedIn apenas como um posicionamento online ali, né? Mas qual que você acha hoje, né? O que você poderia dizer sobre uma forma estratégica para que um CEO ou um empresário ele possa começar a enxergar e usar mais a plataforma do LinkedIn? O que você poderia falar para esse público? É muito interessante, porque hoje cada vez mais CEOs e líderes de empresas estão usando o LinkedIn para conseguir transmitir ações da própria empresa, ações que eles realizam, mas mais do que tudo isso, fortalecer a própria marca profissional. Muitos líderes, muitos empresários, muitos profissionais não percebem que o sobrenome real é muito mais importante do que o sobrenome corporativo. E quando ele consegue juntar essas habilidades técnicas, habilidades tecnológicas e mais ainda as comportamentais, com
Por outro lado, um network muito mais assertivo e aprofundado que o LinkedIn permite. E mais, essa marca profissional realmente reconhecida no mercado, aumentando a autoridade desse profissional, você consegue conciliar o melhor dos mundos. E isso gera inspiração para os próprios colaboradores da empresa, gera exemplo. E o que é o líder hoje, né, Tadeu? O líder hoje é aquele que inspira e traz o exemplo real. Porque a entrega do resultado, o engajamento do colaborador, a produtividade dele, está muito associada a quem é o líder. E, pelo contrário, quando o líder ele é tóxico, por exemplo, ele consegue fazer indiretamente com que a maioria dos colaboradores saia da empresa e haja um turnover excessivo naquela organização. Então, tudo depende do papel do líder. Se ele é positivo, ele inspira. Se ele é negativo, ele queima, de alguma maneira, aquela organização. Então, quando a gente fala de liderança, que projeta a imagem corporativa, ao mesmo tempo que fortalece a sua marca pessoal e traz, dentro da própria empresa, essa inspiração para os colaboradores de maneira real, isso realmente faz diferença dentro da estratégia corporativa, dentro do mundo corporativo. Legal. E você falou um ponto que eu acredito muito, Mauro, e para mim ele é super importante, né? Que tá ligado àquela frase, se eu não me engano, foi um post do Mark é um amigo nosso aí também, palestrante, né? Um cara conhecido. Foi um post dele uma vez que, bonito o teu post, pena que eu já trabalhei com você, né? Então, as pessoas têm que transmitir a verdade também, né? Porque às vezes querem transmitir uma pessoa que ela não é, né? Então, esse é um risco, né? E não basta só parecer, tem que ser também, né? tem que ser também, isso é um fato. Ô, Mauro, me fala uma coisa, que você poder citar aí, eu acho que 2 ou 3 erros comuns que você vê, né, em perfis de executivos de alto nível, aí se levam, empresários, que eles podem cometer esses erros de posicionamento. O que você poderia dar de 2 ou 3 exemplos aí de erros comuns que você tem enxergado? O erro comum, eu não vou falar apenas dos CEOs, dos líderes, mas a maioria dos profissionais. Legal. É privilegiar sempre a empresa em detrimento do sobrenome real dele. Legal. Quando você está em qualquer tipo de cargo na empresa, a gente fala muito de empresa. Ok, mas quando você é substituído na empresa ou você sai por conta própria na empresa, quer abrir um negócio próprio, quem é você nesse mundo? Que está muito associado ao sobrenome corporativo. Então, na realidade, o que eu quero entender é qual é a credibilidade do profissional. Na hora que você, enquanto profissional, abre um negócio próprio, eu não quero saber o nome da tua empresa, se é A, B ou C. O que eu quero saber é o que você entrega para o mercado, qual é a tua credibilidade, qual é a tua reputação. Eu vou te comprar. Eu não vou comprar o nome da empresa que você eventualmente criou. Então, isso para mim é fundamental. Então, privilegiar, claro, o teu cargo lá no sentido de mostrar as tuas ações, o teu resultado. Claro, você está acima, você está liderando aquele grupo. Isso está perfeito. Mas também transmitir conteúdo que seja relevante independente da empresa. Então, por exemplo, o que você, com a tua formação, com o teu conhecimento, com a tua experiência, você consegue transmitir e ajudar o outro que está lendo. E outra coisa, não basta também só publicar. Também a gente fala assim, não estou publicando com frequência no LinkedIn. Às vezes eu falo, ok, melhor ainda que você não está publicando. Porque se o teu perfil não está adequado, eu vou entrar no teu perfil e está vazio. Eu me deparo com uma série de líderes que tem um perfil totalmente desconstruído, ou vazio, ou sem nada. Como é que eu vou confiar num líder desse? Eu tenho que mostrar minha trajetória, minha entrega de resultados. Eu tenho que mostrar o que eu já fiz no mercado. E isso vai trazendo uma perspectiva muito maior para quem está lendo. Não é só publicar, não é só se relacionar, não é só absorver conhecimento do LinkedIn. Você tem que transmitir isso de maneira muito coesa. Todos esses pontos que eu mencionei fazem parte dessa união e trazem a imagem muito mais densa desse profissional. Legal. Ô Mauro, você falou um ponto aí que para mim ele está muito ligado a essa questão de conteúdo, né, de posicionamento, de imagem, e aí eu fico pensando assim, você vê o LinkedIn podendo ser usado como um radar de tendência, assim, do mercado, como um radar estratégico, e você falou um dado que para mim ele me alertou bastante aqui. Uma última vez que eu tive uma oportunidade de falar um pouco mais sobre o LinkedIn, eu fiz uma pesquisa, e aí eu coloquei ali na minha apresentação 68 milhões de usuários. Eu estou falando disso em 3 anos atrás, talvez, ou 4 no máximo, né? E você me falou em quase 90. Então, o volume de gente que cresceu
não é nem a PEA que entrou no mercado, né? A PEA que entrou no mercado é menor, né? Então, tipo, era a gente que não estava. Então, você acha que o LinkedIn, ele é um radar de tendência, ele é um radar de mercado? Eu posso, como um executivo, usar isso como um radar? E já amarrando essa pergunta numa segunda, esse crescimento, ao que se dá esse crescimento de número de usuários aí que a gente teve? Bom, primeiro, muitos CEOs e líderes já estão utilizando o LinkedIn para transmitir uma voz oficial da própria empresa, né? Os próprios canais, né? A página corporativa também está sendo usada para isso. Isso está servindo também para influenciar a própria mídia. Na hora que você coloca uma visão sua sobre aquele fato que ocorreu dentro da empresa, que muitas vezes é polêmico, né? Ou que gera controvérsias, ou a própria empresa comunica algum fato relevante, você está mostrando ao mercado de maneira antecipada o que está acontecendo e dando a versão da própria empresa. Antigamente, você vai se lembrar que a gente fazia muito entrevista coletiva, né? Naquele dia o empresário se manifestava ao vivo e tal. Agora, isso parte muito do próprio LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta que é extremamente profissional e é social. Então, a gente está falando de network de um lado, está falando de fortalecimento do profissional do outro. Ninguém lá vai colocar videozinho de gato no LinkedIn, né? Pode colocar em outras redes e está tudo certo. Mas lá você tem que ter uma abordagem extremamente estratégica. O que você está colocando lá não é gratuito. Eu curti uma publicação. Essa publicação pode ter sido ideológica, pode ter sido política. A gente tem que tomar muito cuidado com cada ação que a gente faça nessa rede. Isso para o positivo e para o negativo. O comentário, né? Que tipo de comentário você está fazendo? Você está sendo mais do mesmo? Está dando parabéns para alguém, como você pode contribuir com o teu conhecimento para poder fortalecer a tua marca perante aquele grupo, né, que está participando daquela postagem? Então, que tipo de ação você pode fazer no teu dia a dia que seja muito natural para você e, ao mesmo tempo, gere um valor e gere reconhecimento para a tua marca e o valor para os usuários? Então, o papel do líder qual é? Ele expandir isso, porque o LinkedIn permite, tendo uma rede de quase 90 milhões de usuários no Brasil, essa escala, né, em termos de imagem. Isso é fundamental. Quando você vai se encontrar dentro da empresa, ou até mesmo uma reunião fora, você está falando com 100 pessoas, 200 pessoas. O LinkedIn, uma postagem, você pode falar com 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Então, a gente tem que perceber isso. Qual é a influência hoje que o LinkedIn tem no nosso dia a dia quando a gente fala de mundo corporativo? Muito legal, mano. Muito legal o que você está falando. E eu tô no LinkedIn acho que desde 2007, assim, eu sou um hard user, né? De usar todo dia, de estar ali usando como uma ferramenta. Eu sempre usei o LinkedIn como uma ferramenta de prospecção antes de existir até o Sales Navigator, né? Para me relacionar e conectar com pessoas, né? E sempre acreditei no que você falou. Era uma potentíssima ferramenta de relacionamento, né? E a gente defende muito o uso dela. Mas eu tenho um ponto aqui que eu vou trazer uma provocação para você no teu conhecimento aí, que é totalmente estratégico e profundo no tema. Você não acha também que tá meio banalizado, qualquer um tá vendendo dentro do LinkedIn? Às vezes eu sou abordado, Mauro, sei lá, 20 vezes por semana por conteúdo pago ali, alguém tentando vender alguma coisa para mim. Qual que é a tua opinião sobre isso real, assim? Porque é importante ouvir quem tá no dia a dia falando sobre isso, e eu queria te ouvir. Não, a tua colocação foi ótima, Tadeu. Porque a gente não controla quem está na rede. Esses 90 milhões de usuários são incontroláveis, né? Tem gente que consegue perceber a importância e os benefícios do LinkedIn, tem gente que vai usar o LinkedIn como uma ferramenta de vendas e vai mandar para até mesmo currículo. Eu recebo currículos pelo LinkedIn, ou mesmo pelo WhatsApp, né? E aí eu falo de maneira mais macro, que não tem o nome da pessoa e que fala, olha, oiê, estou mandando para você meu currículo. Ok, não conheço a pessoa, não sei quem é. Eu não vou nem abrir aquela mensagem, porque não me interessa o que está falando lá. Então, isso não vale nada. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para todos os meus mentorados. O LinkedIn não é para se vender. O LinkedIn é para o profissional ser comprado. Isso muda a perspectiva. Eu nunca me vendo no LinkedIn. O que eu faço é transmitir conteúdo relevante, eu faço networking que seja estratégico para que eu esteja na mente das minhas conexões e, com isso, ser recomendado, ser indicado. Com isso, os meus seguidores vão entender que eu tenho conteúdo que é agregador, que eu estou contribuindo com eles, que eu estou ajudando com eles na construção
do dia a dia deles, e aí, para entrar em contato comigo, a gente começa a estabelecer um relacionamento, e depois isso pode se transformar ou não em um negócio. O negócio sempre é consequência de duas pessoas que confiam uma na outra. Se não for assim, não adianta e não vai ter um negócio final. Então, o network é muito fortalecido em relação a isso. E quando a gente fala do LinkedIn, que a gente consegue acessar qualquer um por essa rede, basta ter os instrumentos corretos para isso, a gente tem um potencial imenso que não é trabalhado. Eu não estou nem falando de criar um CRM, ou criar uma ferramenta, ou pagar para isso ou para aquilo. É um caminho natural de quem sabe se colocar dentro do LinkedIn. E você falou outro ponto que é interessante, você está todo dia no LinkedIn, né, Tadeu? E eu falo muito de dois pontos que são fundamentais no LinkedIn. Posicionamento, quem é você no mercado e particularmente no LinkedIn. Porque não adianta hoje a gente falar que eu sou de marketing, eu sou de comunicação, eu sou de RH, eu sou de vendas, eu sou disso, daquilo. Todo mundo faz tudo hoje. E pode falar que faz tudo. Não estou falando da formação, eu estou falando do dia a dia. Então, como é que você está se posicionando? Qual é o teu nicho de atuação? Como que eu vou ser reconhecido efetivamente no mercado com aquilo que eu entrego, com o melhor profissional da minha área de atuação? Então, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, frequência. Não adianta você estar ano a ano no LinkedIn. Ou escutando uma coisa ou outra a cada 6 meses. Isso não vai ser visto. A frequência significa entrar todos os dias. Mas como que eu vou entrar todos 15 minutos por dia é fundamental. Você criar frequência, criar uma interatividade, você trocar com o outro, você está ativo e não apenas absorver o conhecimento. Eu comparo, só para concluir, tá, o LinkedIn, e aí é meio loucura da minha parte, mas eu já escrevi um artigo na Exame sobre isso, tem uma coluna lá, que é a comparação do LinkedIn com a academia de ginástica. Não adianta você ir uma vez ao ano na academia de ginástica. Não adianta você ir na academia de ginástica e ficar só almoçando lá ou tomando um cafezinho lá. Você tem que fazer um exercício. Se não fizer exercício lá, não vai resolver. Com certeza. Questão, né? E também outra coisa, não adianta entrar na academia de ginástica e começar a olhar o outro, que já está há 3 anos, 10 anos lá, e falar, caramba, eu quero ficar tão forte como... O teu objetivo não é ficar forte, o teu objetivo é emagrecer. Então, não olha para o outro, olha para você, como é que você está evoluindo, qual é a tua autossuperação dentro do LinkedIn. Isso, para mim, faz toda a diferença. Sensacional. Eu amo essas comparações que você fez e realmente o LinkedIn é uma baita de uma academia, né, de constância. Eu vou fazer um depoimento aqui, se você tiver uma opinião sobre isso, é importante, Mauro. Ano passado, quando eu assumi a Vistage, eu fiz uma transição do meu conteúdo ao longo da jornada, né, porque eu vinha numa toada de conteúdo e eu fiz uma transição de conteúdo. E aí eu dei um detox do meu perfil ali de uns 90 dias. Eu falei, eu vou ficar uns 90 dias sem postar nada, depois eu volto com uma reconstrução de posicionamento e conteúdo, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu fiz a melhor estratégia ou você me daria outra dica? Agora já foi, eu já fiz, né? Mas quem vai nos ouvir talvez está pensando em mudar o ponto de conteúdo. O LinkedIn, assim como qualquer rede social, funciona na base do algoritmo. Então, quando você sai durante 90 dias, o algoritmo cai. Não é que você faz musculação. Quando você para de fazer musculação, né, o teu corpo vai sentir aquele movimento também. Então, a comparação é mais ou menos por esse lado. Mas tudo dentro de um posicionamento. Então, se você tivesse condições de planejar muito rapidamente esse novo Tadeu, entre aspas, você consegue entrar no LinkedIn de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida. Eu não estou falando para postar todo dia, isso aqui é uma consequência, mas claro, se posicionar, comentar, trazer alguma coisa relevante, mas sempre dentro do nicho que você quer ser reconhecido. Quem é o Tadeu Ferreira? Na hora que eu leio alguma reportagem no jornal de hoje, como que eu vou te associar àquela reportagem que pode ser sinérgica com o que você faz? Você tem que ser o primeiro nome a me aparecer na mente. E é isso que a gente tem que trabalhar todos os dias dentro do LinkedIn. Legal. Muito bom, Mauro. Excelente feedback aí, maneira de pensar. Gosto muito disso. Ô, Mauro, eu queria ter 3 horas aqui para a gente continuar falando sobre milhões de assuntos, mesmo porque você falou uma coisa na sua apresentação e eu quero defender você nesse aspecto de conteúdo e de conhecimento, porque no passado a gente falava assim, não, aquele cara tem que ser especialista só naquilo, né? Mas eu acredito muito no multi-especialista, no multicarreirismo, da gente poder ter várias frentes, né, de atuação. E como eu acredito, né? Sou um multi-empreendedor, tenho que acreditar nisso, porque construí minha vida assim.
E você tem um tema que você fala muito profundamente, que você talvez seja uma das melhores vozes do Brasil, isso para falar do conflito intergeracional dentro das empresas, da harmonia intergeracional. Quando a gente fala conflito, as pessoas só levam para o lado negativo, né? Mas ele também tem um lado positivo. O que você pode falar aí de 1 a 2 minutos, uma reflexão a CEOs, empresários, ou aquele empresário, e te dou aqui um exemplo para você pegar o gancho disso. Quando a gente fala de geracional, tem um monte de tema no fundo, né? Também tem diversidade, tudo isso. Eu já vi empresário dizer assim, eu só contrato cristão heterossexual. Ó, joguei uma bomba para você pensar, hein, Mauro? Né? Então, tipo, o que você pode falar sobre intergeracional? O que você pode trazer um pouco disso, do seu conhecimento para a gente? Desce aí um pouco sobre tua teoria sobre isso, aporta teu conhecimento para a gente, por favor, Mauro. Eu acredito muito, Tadeu, na troca. E a troca só acontece quando a gente sai da bolha. Não adianta a gente falar com o mesmo grupinho o tempo todo. A gente tem que entender novos ambientes. Tem uma terminologia que é mais recente, que traz uma perspectiva que eu acho que é muito interessante, que se chama nexialismo. Sim. O nexialismo é aquele profissional que consegue permear por vários ambientes diferentes e trazer insight de todos eles, fazendo as conexões, né? Esse nexo entre eles. Então, vou pegar o meu exemplo. Eu tenho um nicho muito específico, que é a comunicação intergeracional e todos os aspectos que isso rodeia. Só que eu atuo na área como conselheiro de algumas empresas, entre elas eu atuo num grupo de conselheiros de varejo. Tadeu, eu nunca tive uma loja na minha vida, nem um e-commerce na minha vida. Eu sento com os principais varejistas do Brasil, naquela mesa. Por quê? Porque eu falo sobre economia prateada, um tema que talvez eles não se aprofundaram até hoje. Só que eles estão falando uma bolha, e eu entro com uma perspectiva diferente daquela situação, né, no dia a dia deles. Por outro lado, eu atuo com RH. Eu fui eleito top RH da América Latina. E parabéns. Obrigado. Eu estou entre os top influenciadores de diversidade e inclusão do mundo. Top 10 influenciadores. E por que eu falo tanto no RH? Porque eu falo de mercado de trabalho, eu falo de perspectivas de reinvenção de carreira em qualquer idade e da troca geracional. Agora, eu nunca tive nenhuma formação em RH, zero outra vez. Eu fui eleito em São Paulo líder inovador de saúde e sou embaixador do maior evento de saúde e empreendedorismo da América Latina. Nenhuma formação em saúde que eu tenho, zero. Mas por quê? Porque eu falo sobre longevidade, eu falo sobre equilíbrio de vida e levo essa perspectiva que eu tenho no meu dia a dia, utilizando principalmente o bom senso. Eu trabalho com startups, eu sou parceiro da Copa do Mundo de Startups e jurado do Hackathon da NASA, que é o maior hackathon do mundo. Nunca tive um startup na minha vida. E é exatamente isso que eu faço, as conexões. Eu levo no mundo de startups para o RH, do RH para a saúde, de saúde para o varejo, do varejo para o RH, e vou circulando nesse ambiente, aprofundando o meu networking e, ao mesmo tempo, absorvendo conhecimentos e tentando interagir do que eu aprendi em um grupo para o outro grupo. Então, é exatamente esse crescimento. Isso é ser, na minha avaliação, nexialista. Você não precisa ser generalista ou ser especialista. Você tem que ter uma perspectiva macro. E, com isso, você consegue agregar valor em cada um dos ambientes que você circula. Legal. Muito bom, muito bom. Ô Mauro, esse sempre é um pocket de conhecimento que a gente tem, e eu convido você que está vendo o nosso conteúdo, que você possa seguir o Mauro nas redes, participar de palestras e eventos aonde ele esteja, que são, até onde eu sei, vários pelo Brasil, né, Mauro? Você está rodando bastante aí. Dentro da Vistage também, convido aos nossos membros, aos nossos chairs, que vejam esse conteúdo e que convidem o Mauro a participar das reuniões de grupo. Ele já participou de algumas esse ano, mas é sempre importante. Mas foi um grande prazer ter você aqui nesse quadro. Ele é um pocket de conteúdo e conhecimento. Fico feliz aí de você ter topado conversar com a gente, Mauro. Parabéns pela linda trajetória, e eu saio daqui com duas inspirações. A primeira, que a constância do LinkedIn gera resultado e o posicionamento é importante. E a segunda, que quando a gente pensa em geração, né, a gente pode ter ali o nexialismo como uma base, independente da geração que a gente está, e a gente levar conteúdo e informação, né, você pode ter um influenciador altamente profundo, aos 25 anos de idade, o mundo mudou e a gente tem que respeitar, da mesma maneira que você tem ali os 50, 60 a mais ali das economias prateadas, com muito conhecimento, que às vezes não levam com a mesma habilidade do de 25 anos para as redes, né, e essa conexão. Então, faz um comentário final, mas já te agradecendo, Mauro. Trazendo isso que você falou no final,
Você tem vários influenciadores, hoje 50 a mais. E mais ainda, você pegar o próprio LinkedIn, a maioria, entre os top 10 dos mais seguidos no LinkedIn, são acima de 50 anos. Legal. Então, mostrando como a experiência e o conteúdo fazem diferença. Agora, eu não falo de uma geração ou de outra, até porque eu questiono um pouco o termo gerações. Eu falo muito de pessoas. Legal. E quando a gente fala de troca de pessoas, cada um de nós tem habilidades diferentes, tem conhecimentos diferentes, tem uma história de vida diferente, e isso é extremamente rico. Essa troca é extremamente produtiva e agregadora para todos os lados. Quando a gente fala de mentoria, por exemplo, a gente está falando de um ganho de todos os lados. Não é uma mentoria reversa, não existe mentoria reversa para mim. É mentoria bilateral, ou mentoria cruzada, em que os dois ganham com aquele encontro. Né? Então, a gente tirar um pouco aquela repetição de nomenclaturas, né? Vamos criar um novo, né? Vamos mudar um pouco as perspectivas. Você falou do conflito geracional, eu trago exatamente a harmonia geracional, o respeito. E é isso que a gente tem que trocar um pouco, porque senão a gente entra com o aspecto negativo. E vamos olhar o ponto positivo, vamos olhar como que a gente consegue evoluir exatamente com esse intercâmbio geracional. Isso é fundamental para mim. Muito obrigado, Tadeu, outra vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar com a Vistas e conte sempre comigo aqui. Mauro, brigadão, foi um prazer estar com você. Você que seguiu esse conteúdo, que acompanhou, entre em contato com a gente, vem conhecer um pouco mais da nossa metodologia, entre em contato com o Mauro, se conecta a essa pessoa brilhante aí, que eu tenho certeza que ele tem muito a agregar para a tua carreira, para a tua vida, para a tua empresa, para tudo que você possa buscar. Tá bom? Um abraço, gente, obrigado, até a próxima.